Olá, amigos, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco desse tema, que é um tema muito importante. O grande conflito no céu, na terra e agora na vida humana, no coração. Antes de entrar nessa explicação do terceiro bloco, eu quero lembrar você a importância de fazer contato conosco. Nós temos o e-mail arenadofuturo@novotempo.org.br. Temos também o Twitter, @Arena do Futuro, e o nosso site, que é novotempo.com/Arena do Futuro. Eu tenho aqui também uma coisa para te mostrar. Nós temos também esse DVD. É o DVD O Grande Conflito, só que aqui ele está com uma capa diferente. Tempo de Esperança. Esse DVD é de graça para você. É só mandar o seu e-mail, telefonar para Novo Tempo e a Novo Tempo envia para sua casa um presente para você dar para alguém ou para uso pessoal, para você evangelizar, pregar a palavra de Deus. Tá bom assim? Agora, prepare o seu coração, porque nesse terceiro bloco, Deus tem um recado especial para você. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada e vamos analisar ponto por ponto sobre o grande conflito na vida humana, o grande conflito na família, no ser humano, no coração. Deixa eu guardar aqui meu DVD aqui, e nós vamos então agora nos preparar para abrir a palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção para o livro de Romanos. Vamos para Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15. Veja o que o pecado causou na vida humana. Romanos 7, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O que você acha disso? Imagina, essas palavras foram ditas por Paulo. Paulo disse: eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Ué, o que está acontecendo com o ser humano? O que aconteceu com as pessoas? Aqui está a ação direta do pecado na vida humana. Veja, por exemplo, o que nós encontramos em Gênesis. Vamos analisar Gênesis, depois voltamos para Romanos. Gênesis capítulo 3, logo após a entrada do pecado no mundo, no versículo 8, por exemplo. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando você vai para o versículo 10, diz assim: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esses dois versículos mostram que o homem se afastou de Deus, mostram para nós que o pecado fez com que o homem fugisse de Deus, e o verso 10 diz que o homem passou a ter medo de Deus. Medo de Deus. Imagina a pessoa ter medo de Deus. O pecado afastou a pessoa de Deus. Hoje, por exemplo, é muito difícil as pessoas dedicarem tempo para estudar a Bíblia, tempo para orar, tempo para ir à igreja, tempo para assistir um programa como esse. É uma luta, muitas vezes, para o homem, para a mulher, gastar um tempo com Deus, espiritualmente. Por isso que Paulo diz aqui em Romanos 7, verso 15... Romanos 7,15, Paulo disse exatamente o que eu li anteriormente, vou ler outra vez. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, diz Paulo. E no verso 16 ele diz assim: ora, se eu faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. 17, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Veja, o pecado que habita em mim. Essa expressão do apóstolo Paulo é muito forte. O pecado que habita em mim. É verdade, o vírus do pecado entrou na vida humana, na mente, no coração, no sangue, nas veias humanas. Por isso, nós dizemos que o homem, o ser humano é pecador. A criança já nasce pecadora, ela já nasce com a natureza pecaminosa. O ser humano, desde que nasce, traz em si uma natureza carnal, uma natureza má, uma natureza pecaminosa. Não significa que uma criança pratique algum tipo de pecado, pratique algum ato pecaminoso, não. Mas a criança já tem em si a natureza má, a natureza pecaminosa, a natureza que ela traz quando nasce, por causa do pecado que Adão e Eva cometeram e que depois foi passando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, e assim
passou a todos os homens. Todos pecaram. E a palavra de Deus chega a dizer que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Veja o que diz Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Assim aconteceu com Adão e Eva. Eles se afastaram de Deus, passaram a ter medo. O pecado afasta a pessoa de Deus. O pecado cria uma barreira entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. O pecado é terrível. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. Assim a pessoa nasce, e logo que nasce, ela começa a morrer. Completa um ano de vida, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40. A gente vai comemorando o aniversário. Mas chega uma época que você diz, vou comemorar o quê? Então a pessoa nasce, e assim que nasce já começa a morrer. É incrível isso. Assim, esse grande conflito causado pelo pecado lá no céu, que veio para a terra, agora atingiu o coração do homem, agora mexeu com o ser humano. E o apóstolo Paulo diz, o pecado habita em mim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, diz o apóstolo Paulo. Quando você vai, por exemplo, para o texto de Paulo a Timóteo, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, veja o que ele diz a respeito do pecado na vida do homem nos últimos dias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 1 em diante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade e negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Uau! Que incrível isso. Meu amigo, o pecado entrou na vida humana. Você é pecador, eu sou pecador. E o pecado levou o homem a fazer coisas incríveis, como fumar, beber, usar drogas, trair, mentir, matar, ferir com as palavras, agredir com as palavras. O pecado trouxe doenças terríveis, desde uma simples dor de cabeça. Quando eu falo simples, eu me refiro a uma dor de cabeça comum, a mais suave de todas, até aquela enxaqueca terrível. O pecado trouxe dor para o ser humano. A mulher sofre, o homem sofre. Para ganhar um bebê, quanto sofrimento a mulher passa. O homem também sofre. As enfermidades, o câncer, a AIDS, a tuberculose, a leptospirose. Quantas doenças causadas aí pela contaminação. Agora tem gripe A, tem vários tipos de vírus novos. O pecado entrou para arrasar a vida humana. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e o homem vai morrendo a cada dia. Mas o mais incrível, o que na minha opinião, baseado na Bíblia, é mais incrível, é o que está nos Salmos 139, verso 7. Salmo 139, verso 7. Sabe o que diz lá? A Bíblia faz uma pergunta, Deus faz uma pergunta para você nesse programa, nesse dia, nesse momento. Veja o que diz o salmista no capítulo 139, versículo 7. Diz assim, para onde me ausentarei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Por quê? Por que ele faz essa pergunta? Porque o pecado afastou o homem de Deus. O mais terrível que o pecado pôde causar na vida humana é afastar a pessoa de Deus. E hoje, o ser humano, mesmo tendo um vazio no peito, mesmo tendo um vazio no coração, sabe o que o ser humano faz? Ele tenta preencher esse vazio de outra maneira. Ele tenta buscar o preenchimento desse vazio, sabe como? Nas festas,
nas alegrias momentâneas, nos prazeres carnais. As pessoas tentam preencher esse vazio do coração praticando atos que não são agradáveis a Deus, e por um instante, por alguns minutos, a pessoa parece ser feliz, como no carnaval, nas festas juninas, nas festas de finais de ano, nas bebidas, nos prazeres sexuais. O ser humano tenta ser feliz de outra maneira, mas tenta em vão. Quantos testemunhos nós já vimos aqui na Novo Tempo de pessoas que cantavam, que faziam shows, de pessoas que tinham uma vida aí diferente, tentando ser feliz, mas quando chegavam no hotel à noite, era um vazio, era uma miséria, era uma situação terrível. Sabe por quê? Porque as coisas desse mundo não preenchem o vazio do coração. A Bíblia pergunta: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei de Deus? Para onde? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Então vamos fazer o seguinte: agora eu vou para a minha cadeira, e quando eu vou para essa cadeira, você já sabe, é aquele momento em que a gente fica à vontade. A gente fica à vontade, eu já vou até abrir meu paletó, como você já sabe, eu sento aqui, você aí na sua casa, para a gente conversar um pouquinho. Sabe, pare um pouco e pense em sua vida espiritual. Pense um pouquinho na sua família. Você lê a Bíblia em casa? Faz culto com a sua família? Frequenta a igreja? Você tem levantado mais cedo para estudar a palavra de Deus? Ou você é daqueles que não tem tempo? Diz: pastor, não tenho tempo, trabalho muito, chego tarde, cansado, cansada, não tenho tempo. Pois é, essa correria é justamente o que diz a Bíblia. As pessoas estão se afastando de Deus. Elas correm, elas lutam, elas não têm tempo. Só que tem uma coisa: as pessoas não têm tempo somente para as coisas de Deus. Por quê? Porque para aquilo que lhe interessa, para aquilo que interessam as pessoas, elas têm tempo. Sabia? Por exemplo, se eu falar para você que você ganhou $1 milhão e você tem que buscar 2 horas da madrugada e está frio, 5 graus negativos, mas você ganhou $1 milhão, tem que sair da tua casa e buscar, você vai ou não vai? Claro que vai. Ué, mas você não tem tempo, como é que você vai? Claro que você vai. A questão é a seguinte: o que é a prioridade para você? O que é importante para você? O grande conflito começou no céu, veio para a terra e agora está na vida das pessoas. Eu, quando prego por aí, quando faço meus evangelismos por aí, no Brasil e na América do Sul, eu tenho observado, eu faço apelos, eu chamo as pessoas para tomarem as decisões e eu percebo a luta que as pessoas têm. Algumas pessoas se levantam e vão à frente, outras pessoas ficam na cadeira, ficam no banco, ali é uma luta, é uma angústia, é um desespero. Vem cá, o que está acontecendo com você, rapaz? O que está acontecendo com você? Por que você não toma uma decisão? Por que não levanta desse sofá? Por que não levanta dessa cama? Por que não toma uma decisão? Por que não vai para a igreja? Por que não busca o batismo? Por que não levanta essa cabeça? Levanta, rapaz! Deus está chamando você. Eu sei que existe um inimigo, eu sei que o pecado é terrível, mas eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus Cristo veio a esse mundo, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, derramou seu sangue para salvar você. Nesse mundo abundou o pecado, mas superabundou a graça de Deus. Ou seja, o poder de Deus é maior que o pecado. O poder do sangue de Jesus é maior que o pecado. A graça de Deus esmaga o pecado. Então, confia em Deus. Confia no chamado de Deus. Confia na palavra de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde? Eu quero, no programa Arena de hoje, faz o seguinte: vem aqui um pouquinho, chega mais perto. Chega mais perto. Olha nos meus olhos, põe meu rosto na tela, olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia da sua libertação. Deus quer te fazer livre. Deus quer te libertar da maldição do pecado. Deus quer te dar um novo coração, uma nova vida, uma nova chance. Tome uma atitude, aceite Jesus, abra o coração, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estaremos de braços abertos para receber você.
Aceita? Aceita? Parabéns. Deus seja louvado. Já que você aceitou, eu quero orar por você. Quero orar por você que nesse momento tomou uma decisão. Para vencer o grande conflito, somente a grande esperança que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai querido, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado porque, embora o pecado tenha entrado na vida humana, embora o grande conflito tenha entrado em nosso coração, nós sabemos que a graça do Senhor e que Jesus, ao morrer na cruz, nos deu a solução, nos deu a saída, nos deu a graça, o poder para vencer. Eu oro por essa pessoa, por essa família, por essa casa. Abençoe este homem, abençoe esta mulher. Repreenda Satanás e conceda vida, salvação para esta casa, para esta família, em nome de Jesus. Amém.